Graça e paz da parte de Deus, abundantes sobre a vida de vocês, sobre a vida de suas famílias, sobre tudo que diz respeito à história de cada um de vocês. Graça e paz abundantes de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que viu Deus que era muito bom. Deus criara um lugar maravilhosamente arquitetado, elaborado. Deus pusera nesse lugar, chamado Jardim do Éden, tudo que era necessário para que o ícone da criação, a apoteose da criação, o homem e a mulher, a família de Deus, fossem estabelecidas. Deus os coloca ali em condições muito favoráveis e faz mais. Deus dá a eles a missão de governar, a missão de cuidar, a missão de ser mordomos daquilo que Deus criara para desfrute deles, daquilo que Deus criara para ter com eles um relacionamento de intimidade, um relacionamento conversacional, o que de fato aconteceu, porque a Bíblia diz que isso aconteceu. Mas a Bíblia nos mostra, a partir de Gênesis capítulo 3, que foi suscitado no coração do homem algo falso, algo impossível, algo tolo, que era a expectativa de eles serem iguais a Deus. Imagine a tolice, a criatura querendo ser igual ao seu Criador. Impossível, não? E a Bíblia nos diz que então, movidos pela soberba do coração, eles decidiram ultrapassar os limites que Deus estabelecera para eles. Deus lhes dera tantas vantagens. Deus lhes dera tantas possibilidades. Deus estabelecera apenas 2 limites. Em um desses limites, eles, de uma maneira consciente e voluntária, decidiram se rebelar, decidiram não atentar, decidiram voluntariamente atender à sua vontade e aos desejos de seu próprio coração, ainda que isso implicasse no juízo de Deus sobre o ato deles, juízo esse que eles já sabiam que seria a morte, o fim de suas vidas. E aí eles desalinham a vontade deles da vontade do Criador, aí eles afrontam de uma maneira rebelde e desobediente aquilo que Deus estabelecera para eles e pecam e fazem o que Deus dissera que eles não fizessem. Deus então os sentencia e sentencia toda uma geração pós Adão e Eva. E todos, portanto, nascem sob o status de rebelados contra Deus, de pessoas naturalmente inclinadas a não amar o Senhor, nem amar a sua palavra, inclinados a, rebelando-se contra Ele, desobedecê-lo em todas as coisas. Até que Deus, na plenitude dos tempos, envia Jesus Cristo para pagar na cruz do Calvário a culpa de todos os pecados de todas as pessoas que viveram antes de Jesus, que viveram na época de Jesus, e os pecados de todos aqueles que virão a crer em Jesus no amanhã de suas vidas. E daí, por meio de Jesus Cristo, nós somos reconciliados à presença santa de Deus. E somos agora não mais considerados culpados, injustificados, pecadores condenados ao inferno por nossa culpa, porque a nossa culpa foi colocada em Cristo. E Cristo levou em nosso lugar a culpa do nosso pecado. E agora, por causa da nossa fé em Cristo e na obra que Ele fez na cruz do Calvário,
nós temos a nossa dívida com Deus cancelada, anulada, e somos tornados novas pessoas, novas criaturas para a glória de Deus. E agora, um novo software se estabelece em nosso coração. Agora não mais a rebeldia contra Deus, mas está alinhado e aliado à vontade dele. Agora não mais inimigo dele, mas amigo dele. Agora não mais distante dele, mas próximo dele. Agora achando a Deus, porque fomos achados primeiro por ele. Sim, Deus primeiro veio a nós. Foi sempre assim. Foi sempre assim. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro verso que eu li, e eu vou repetir para você, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo estava trazendo a memória daqueles irmãos em Roma, através dessa carta, através dessa epístola, como a lei de Deus havia estabelecido para que os pecados do povo no Antigo Testamento fossem perdoados. Um animal era morto pelo sacerdote, cortado em pedaços e colocado sobre o altar. Esse animal, obviamente, não tinha a opção de decidir diferente. Esse animal não tinha vontade própria. Ele não podia dizer: espera lá, não comigo, procurem outro. Não. Esse animal, ele se submetia ao propósito para o qual ele foi criado: morrer para que outros vivessem tendo os seus pecados perdoados. Era uma redenção substitutiva. Por isso, Jesus Cristo é comparado ao Cordeiro de Deus, que no Antigo Testamento era levado ao sacrifício, ao holocausto, e não podia fazer nada. A vontade dele era anulada, e ele precisava morrer para que outros vivessem. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele precisou morrer na cruz do Calvário. Ele precisou negar a sua vontade preservacionista para cumprir a vontade do Pai. Por isso, naquela oração no Getsemane, ele disse assim: Pai, me livre do cálice, me livre disso. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele sabia que a vontade de Deus, o Pai, ao qual ele deveria se submeter, e se submeteu, era ir na cruz do Calvário, porque fora disso não haveria nenhuma esperança para a minha redenção, nem para a sua redenção. Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Daí eu penso que Paulo, quando escreveu isso aos Romanos, ele trazia à sua memória esse rito do Antigo Testamento. Um animal morto, involuntariamente quanto ao desejo dele, para que outros fossem redimidos. Em Gálatas 2:20, Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, no presente, no hoje em dia, no aqui e agora, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, eu tenho certeza que Paulo foi inspirado ao escrever sobre isso, quando os discípulos, seus contemporâneos, lhe falaram acerca do ensino de Jesus, sobre a necessidade de cada um tomar a sua cruz diariamente para poder seguir a Cristo. Jesus disse certa vez que a comida dele era fazer a vontade do seu Pai Celeste. Para nascer de Deus e para Deus,
É preciso matar o eu, matar a vontade, matar os desejos pessoais. Talvez aí no seu lugar você diga assim: Pastor Flávio, por que eu preciso matar o eu? Porque não é possível a minha vontade humana, carnal, física, pecaminosa, caminhar ao lado da vontade santa, da vontade gloriosa, da vontade boa e perfeita de Deus. É porque para obedecer alguém é preciso matar a vontade ou o desejo pessoal. Especialmente se a obediência requer de nós um grande sacrifício. Guarde isso. Para obedecermos a alguém, para obedecermos a uma norma estabelecida, a nossa vontade precisa ser preterida, especialmente naquelas circunstâncias em que a norma não nos aguarda, não nos agrada, melhor dizendo, especialmente naquela circunstância em que é difícil se submeter àquilo que nos foi estabelecido. Porque pessoas furam filas em bancos e em supermercados? Porque pessoas ocupam vagas em estacionamento destinadas a portadores de deficiência física e a idosos, onde ela não se enquadra em nenhuma dessas situações? Porque flagramos as pessoas de uma maneira clara, não velada, de uma maneira pública, se apossando de recursos que não lhes pertencem. Por quê? Porque elas não querem se sujeitar a algo que afronta, que deprecia, que aniquila, que mutila a vontade delas. Elas não querem renunciar ao seu desejo e, pelo contrário, elas querem pôr em destaque o que lhes dá prazer. E o que lhes dá prazer é atender àquilo que elas entendem como sendo bom, útil, agradável e favorável a elas, ainda que isso não seja útil a Deus e nem seja bom, perfeito e agradável aos outros. As Escrituras afirmam que devemos perdoar a quem nos ofendeu ou tem nos ofendido. O que alguns cristãos fazem, e na nossa relação pastoral a gente vê isso acontecer, eles tornam relevante a sua vontade. Eles sabem que a vontade de Deus é: perdoem a todos os que têm ofendido vocês, senão o Pai Celeste não perdoará os pecados de vocês. Mas ainda assim, ainda que sabendo disso, essas pessoas priorizam os seus sentimentos, se auto-vitimizam, se autocomisseram, têm uma autopiedade além do que deveriam ter e não perdoam, alegando que não conseguem e alegando que não sentem vontade. Mas o texto não diz isso. O texto não é para ser obedecido por autorreferência. E o que é isso? Eu pego o texto, encaixo nele, eu pego o texto bíblico, encaixo nele uma interpretação ou um achismo pessoal e digo: não é possível cumprir isso aqui dessa forma. E aí eu tento encaixar algumas condições para que o texto seja aplicável em minha vida. É o que a gente chama de leitura bíblica autorreferente. Eu imprimo uma interpretação pessoal a um texto bíblico quando o texto bíblico por si só se auto-interpreta e eu preciso acatá-lo na literalidade em que ele nos foi ensinado. Vivenciam, como eu lhes disse, o que chamam de evangelho autorreferente, interpretando as passagens bíblicas segundo a sua particular interpretação. Se não houver morte do eu, não haverá a mínima chance de você se submeter à vontade de outrem, muito menos de Deus. No Salmo 40, verso 8, o salmista diz: eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Deus deseja que você se ofereça em sacrifício vivo, dia após dia, deixando de lado os seus desejos e pondo toda a sua energia e recursos ao dispor de Deus e confiando na direção dele para a sua vida. É preciso morrer para que você viva para Deus. Isso se chama na Bíblia de nascer de novo. Eu morro para mim mesmo, eu morro para a minha vontade. E em Cristo Jesus eu sou tornado uma nova pessoa.
Eu nasci de novo. Isso só é possível através de um encontro experiencial com Cristo, vivo, real, intenso, verdadeiro, profundo. O verso 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo ordena que eu e você, como cristãos, não nos amoldemos, não nos conformemos, não hajamos conforme o padrão moral deste século. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, que nós não devemos viver de acordo com a conduta e costumes deste mundo, que destaca a individualidade egocêntrica, mesquinha e avarenta de um coração corrompido pelo pecado. Uma cultura pecaminosa que enfatiza a sua autorrealização, sem importar o preço a ser pago, que dá ouvidos a um discurso humanista que entroniza o homem e remove Cristo do trono do coração. Querido, fuja disso. Querida, fuja disso. Você não existe para seus desejos e vontades. Você não foi criado para imprimir em sua vida seus desejos, seus quereres, suas vontades, mas você foi criado para refletir a vontade de Deus para você. Se você não tiver o coração transformado por Cristo, você não conseguirá fazer prevalecer a vontade de Deus. Por isso, por todos os dias da sua vida de santificação, o Espírito Santo vai refinando o seu coração, removendo dele toda a impureza, todo o lixo do pecado e te inundando com os valores do reino de Deus. A Bíblia diz que Deus tem planos bons, agradáveis e perfeitos para você. Ele quer transformar você em um dos membros do seu povo, com uma mente renovada, povo vivo para lhe honrar e lhe obedecer. É isso que Deus tem para você como propósito. Somente Deus quer o melhor para você. Preste bem atenção. E por isso Ele te deu o seu Filho, para que nele você tenha vida nova e vida abundante. Certa vez eu li uma oração do irmão chamado Santo Agostinho de Hipona. E ele orou assim: Deus, dá-me aquilo que ordenas. Ordena-me aquilo que queres. Quando a gente vê o conteúdo da oração desse pai da igreja, discípulo de Cristo no passado, eu me sinto provocado ali perguntar se você tem o hábito de orar a Deus. E se tem, qual tem sido o conteúdo das suas orações? O que você tem pedido a Deus? Saúde, dinheiro, sucesso, status social, poder econômico? Você tem orado com um coração virtuoso ou você tem orado com um coração cheio de pecaminosidade? O conteúdo das nossas orações dirigidas ao Deus que tudo pode revela a compreensão do nosso coração acerca de Deus. Agostinho nos inspira a orar como alguém que já compreendeu que Deus não é um garçom, que tem em suas mãos uma bandeja repleta de presentes para atender aos desejos egoístas ou avarentos do coração de seus filhos, mas sim que Deus é um Deus que tudo faz conforme Ele bem quer, porque ao final de tudo e de todas as maneiras, a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Agostinho te inspira a pedir a Deus apenas tudo aquilo que Deus já tem ordenado para você, não importando se serão boas ou más circunstâncias, pois certamente Deus já incluiu para você algumas duras circunstâncias, pois a nem seu próprio filho Ele poupou. Logo, por que Deus iria poupar você e eu de sofrimento, de angústia, de dor e de aflição e de agonia nessa vida? O irmão Agostinho pedia que Deus tornasse a vontade pessoal dele aliada e alinhada com a vontade suprema de Deus. Agostinho pedia que ele, Agostinho, desejasse apenas aquilo que Deus ordenou que ele desejasse. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, conforme lemos. E na vida, por isso, nada melhor do que desejar que a vontade de Deus seja realidade existencial na sua vida. Pare e pense sobre isso que nós conversamos hoje. E tome a decisão de pedir a Deus que Ele lhe dê apenas aquilo que Ele ordena.
e que Ele ordene para você apenas aquilo que Ele quer para a sua vida. Isso significa completa rendição à vontade de Deus. Que você ore com o mesmo espírito de Agostinho. Senhor, dá-me aquilo que ordenas e ordena a mim aquilo que tu queres para mim. Que Deus te abençoe. Que te dê uma semana cheia da presença dele. Amém.